O vestiário colorado depois do empate contra o Atlético Goianiense dentro do Beira-Rio foi quente, em especial pela entrevista do técnico Eduardo Cudê, que estava visivelmente chateado com a postura dos torcedores do estádio no Beira-Rio. Cudê chegou a cogitar a possibilidade do problema da equipe ser ele e contestou o clima do Beira-Rio, afirmando que com este ambiente nem Pep Guardiola seria campeão comandando o Internacional. Eduardo Cudê entende que o clima não estava condizente ao que a equipe mostrava dentro de campo, já que elogiou a atuação, citou inúmeras chances de gols criadas pelo Internacional e entendeu que o empate acabou acontecendo porque, de novo, a bola não entrou. O técnico argentino também defendeu o meia Maurício, que foi o capitão do Inter nesta noite no estádio Beira-Rio. Ainda houve contestação a decisões da arbitragem, contestação essa feita pelo presidente do clube, Alessandro Barcelos, que criticou a decisão da árbitra de vídeo de não chamar no lance em que Mercado foi derrubado dentro da área. Na zona mista, jogadores foram questionados se o problema é de fato Eduardo Cudê, como o próprio técnico argentino sinalizou, e saíram os atletas em defesa do treinador. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 28 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? Obviamente, o mais importante, o jogo. O empate colorado pelo placar de 1-1 com a equipe do Atlético Goianiense, lanterna do Campeonato Brasileiro. Um empate onde faltou inspiração do Internacional, onde o Inter não conseguiu criar em vários momentos da partida e que gerou um clima de total frustração e decepção no estádio Beira-Rio, pela perspectiva que se tinha do Inter no início do Campeonato Brasileiro, por aquilo que o Inter apresentou dentro de campo. E eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, saber um pouco mais do que aconteceu no jogo entre Internacional e Atlético Goianiense. Mas eu já quero partir para o vestiário colorado depois desse empate, porque ele foi quente, em especial pela entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê, que foi uma entrevista muito forte do técnico colorado. Ele começou a falar e explicar a partida dizendo que o time jogou bem, que é difícil quando se tem um grupo com tantos desfalques, que ele achou que se criou muito durante o jogo, que o Inter teve várias oportunidades de fazer o gol da vitória, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, e que se sabia que o jogo seria muito difícil, em especial pela parte física, mas que os jogadores deram uma boa resposta, uma boa entrega, e o problema não foi a parte física, tanto que o Inter poderia ter vencido o jogo e gerou várias situações. Mas já na primeira resposta, o Eduardo Cudê mostrou que tinha um recado a dar em sua entrevista coletiva, e um recado de contestação ao ambiente que foi gerado no estádio Beira-Rio durante a partida. Ele disse, Eduardo Cudê, que não entende o porquê a torcida agiu da maneira que estava agindo. Não há paciência do lado de fora. Muitos xingamentos, principalmente atrás do banco onde ele estava, desde o primeiro minuto. E falo que é um clima enraivecido, porque às vezes vivemos situações difíceis quanto a resultado. Não sei se estamos pagando ainda a eliminação do estadual. Não sei se a verdade é que muito da imprensa local me pega o tempo todo. Quem sabe eles tenham razão. Quem sabe o problema sou eu. Com o aproveitamento que temos neste ano, a verdade é que é um clima raro. Iniciamos com o apoio da torcida, ganhamos uma partida importante na Sul-Americana e recebo agora xingamentos. Às vezes a gente faz grande esforço, tenta jogar de um jeito, fazer com que o torcedor se sinta identificado com a equipe dentro de campo, mas isso não acontece. Me dá tristeza, porque hoje precisávamos muito da torcida. Um desabafo feito pelo técnico Eduardo Cudê, que não entendeu a postura do torcedor e entendeu que a postura do torcedor não é condizente com o que o Inter vem apresentando ao longo de campo. E obviamente que, como isso foi dito na primeira resposta, o restante da entrevista coletiva foi em cima desse desabafo e desse disparate do técnico Eduardo Cudê contra o torcedor. O Cudê, ele chegou a dizer, por exemplo, que
Hoje, com 15 minutos, o torcedor me xingava, quando na verdade estávamos a um gol de assumir a liderança do campeonato. É uma análise que eu posso estar caçando para mim mesmo. Quem sabe querem jogar de um outro jeito, porque para mim o Inter é um time grande que tem que ser protagonista. E aí, ele teve uma discussão com o Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, que tem um canal, Lucas Dias Repórter. Porque na pergunta do Lucas Dias, ele rebateu o repórter perguntando: teve algum jogo que a gente não mereceu vencer? O Lucas ali apontou os jogos que ele entendeu que o Inter não merecia vencer, ele discordou, mas seguiu nessa batida de criticar ou contestar o clima que está vendo no estádio Beira-Rio. E aí talvez a frase mais forte, além do talvez o problema seja eu, foi quando Eduardo Cudê disse que fala isso com tristeza porque veio para o Inter buscando coisas grandes e acredita que o Inter pode ter coisas grandes devido à sua gente, devido à sua torcida. Mas a verdade é que com este clima do estádio hoje, nem o Guardiola conseguiria ser campeão. Ele bateu na torcida do Inter. O Cudê contestou, criticou o comportamento do torcedor colorado durante a partida contra a equipe do Atlético Goianiense. E diz não entender, não saber se é uma resposta em função da eliminação no Campeonato Gaúcho, mas foi uma fala que abre margens para muitas interpretações, entre elas a do desgaste de Eduardo Cudê, do ponto de vista pessoal com o ambiente externo. Ele chegou a dizer: me sinto muito triste porque abri mão de muitas coisas e escolhi estar aqui. Cudê então se disse triste com o fato de estar vivendo este ambiente. E este desgaste pode ter repercussões ali na frente. Enfim, uma entrevista polêmica, uma entrevista conturbada, uma entrevista forte de Eduardo Cudê depois do empate contra o Atlético Goianiense. Além desse desabafo com a torcida, teve outras situações que vale a pena a gente destacar. Como, por exemplo, ele defendendo o meia Maurício, que vem sendo bastante criticado pela torcida, tá? Ele foi questionado sobre o Maurício e diz: falam de Maurício, mas oferecem todas as vezes 15, 20 milhões de euros por ele. E se deixam vender, o problema vira o fato de terem vendido ele para algum clube do futebol brasileiro. O Maurício foi capitão nesse domingo contra o Atlético Goianiense. E ele disse: dei a faixa de capitão porque temos que proteger eles. Temos que recuperar os jogadores. E aí ele voltou a dizer que o Maurício nunca pediu para sair, que ele jurou que o Maurício nunca pediu para sair, mas foi uma entrevista, primeiro, de desabafo do Cudê, e foi uma entrevista onde ele, inclusive, em determinados momentos buscou a saída dele de novo no ano de 2020 e voltou a falar sobre o contexto de sua saída em 2020. Foi uma entrevista de um Cudê amplamente incomodado com o ambiente externo da torcida, com o ambiente externo da imprensa. Ele sempre cita a imprensa, com as críticas que estão acontecendo de alguns lados e que, na visão dele, não são justas neste momento. Além disso, um outro ponto da entrevista do Cudê é que ele, por mais que tenha dito isso, ainda não tem um tom demissionário, tá? Eu não acredito que esteja perto de um pedido de demissão o Eduardo Cudê. Acho que é uma situação que precisa ser analisada com cautela e que pode evoluir para algo nesse sentido, mas hoje não. Ele até elogiou o grupo e disse que não existe grandes mobilizações a serem feitas no grupo de jogadores porque todos estão entregando e todos estão com a ideia de jogo do time absolutamente compradas. Um resumo do que falou Eduardo Cudê em uma das entrevistas mais fortes que ele deu no seu retorno ao Internacional, tá? Depois da entrevista de Cudê veio um outro pronunciamento do presidente Alessandro Barcelos, que pediu os microfones para fazer uma manifestação e criticar a arbitragem de Edna Alves, tá? E a crítica do presidente Alessandro Barcelos se dá em um lance de pênalti em cima do Gabriel Mercado, e ele disse: podem fazer debates nacionais, regionais, desafio a dizer que não foi um pênalti claro. E aí ele critica a Edna, mas também critica a Daiane Muniz, que estava no VAR e não viu o lance. Ele disse: a gente está vendo muita coisa acontecer todos os dias. O nosso gol, que foi o gol do Borré, passou várias vezes no telão. O gol do Atlético Goianiense, que foi validado depois de ser anulado pela arbitragem de campo, não passou no telão. Por quê? O protocolo precisa ser cumprido.
críticas do presidente Barcelos à arbitragem. Ele entrou nessa onda também de criticar a arbitragem sobre estes lances pontuais. Do pênalti em cima do Mercado e pelo fato do lance do gol do Atlético Goianiense não ter ido para o telão no estádio Beira-Rio como manda o protocolo. Bom, além disso, depois das entrevistas coletivas e da conturbada noite na sala de imprensa do estádio Beira-Rio, alguns jogadores passaram na zona mista. Bruno Henrique, Wesley, o Fernando, tá? Esses 3 jogadores passaram na zona mista. E a eles foi questionado sobre a entrevista do Kudê, onde o Kudê diz, quem sabe o problema sou eu, e fala sobre as críticas do torcedor em cima do trabalho dele. E os jogadores saíram em defesa do Kudê. O Fernando, por exemplo, foi um cara que disse, olha, a torcida tem que entender o lado do Kudê, de que o problema não é ele, o Kudê tá trabalhando, existe um desgaste, existem desfalques, e aí talvez por isso o torcedor não fique tão satisfeito. O Kudê tem que entender o torcedor também que tá insatisfeito porque o time empatou, mas todos os jogadores foram unânimes ao defender o trabalho do Kudê, dizendo que o grupo compra a ideia do treinador, de que não é ele o problema para o resultado ruim contra o Atlético Goianiense. O grupo saiu de alguma forma em defesa do técnico argentino. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Eu quero passar as odds de São Paulo e Palmeiras clássico desta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Odd do São Paulo 3. Empate também 3. Palmeiras 2,57. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!